E uma segunda questão, a gente está na semana do curso da monarquia, né? Profilaxia das posturas monárquicas. Você cita até a monarquia aqui na fatologia, né? Algumas vezes, algumas posturas monárquicas e a própria monarquia, né? E essa listagem que você fez dos primatas, esses 30 itens aqui, comportamentos, né? A gente observa que esses comportamentos, eles eram muito fortes na monarquia. Tem como você fazer uma comparação de algum desses comportamentos aqui com as posturas monárquicas? Sim. A questão da monarquia seria a institucionalização, né, daquela hierarquia pelo poder. Então, o que acontece na monarquia? Na hora que passa lá em Londres aquela carruagem da rainha e tal, toda aquela situação em cima, aquelas roupas brilhantes, a coroa, o trono alto, né? Tudo aquilo coloca aquela pessoa numa situação hierárquica superior em relação ao plebeu lá, baseado no poder, e não baseado numa questão de méritos dela ter chegado naquela posição evolutiva superior. E na monarquia também, aí relacionando ali aqueles temperamentos, cadê? Deixa eu pegar um aqui para te mostrar. Tem alguns que chamam mais atenção. Tem um aqui que é bem maquiavélico, né? E acontecia bastante na monarquia. O número 1 ali, por exemplo, afastamento. O líder mantém outro macho afastado do grupo quando percebe que esse pode, de alguma forma, almejar o trono dele, né? Então, o que ele faz? Ele tem que ter a base aliada dele, mas nessa base aliada ele tem que cuidar quem é que está ali. Se tiver alguém ali com potencial muito grande, ele tem que dar um jeito de manter esse cara longe. Faz alguma intriga, manda prender, dá algum jeito. Então, ele tem que ter a base do povo, né? Porque se o povo, se ele não for populista, aí foi citado ali o caso do Lula, né? Se ele não tiver aquele populismo de ter o povo do lado dele, o povo também dá um jeito de derrubar. Então, ele tem que agradar o povo, tem que manter os aliados dele contentes, né, com a situação dele, e cuidar para ninguém se sobressair demais. A hora que começar a sobressair, dá um jeito de fazer alguma intriga, alguma situação para afastar essa pessoa. Então a luta pelo poder, tanto em primatas quanto em humanos, na monarquia e até hoje na política, ela é muito baseada nisso, né, nessa manutenção das forças aí. Ok, obrigada. E a questão do traje também, aí também a gente pode estender para as Forças Armadas e na própria religião. O Papa lá, ele tem uma roupa com aquela mitra, a roupa super colorida, dourada, aí vai baixando o bispo, até chegar no padre que tem uma roupa preta, aquela batina bem sem cor, que é para hierarquizar quem é que manda, né? Os chimpanzés, como é que eles fazem quando eles querem mostrar que eles têm uma situação hierárquica em relação ao outro? Eles tentam ficar maiores, eles eriçam o pelo, né? O pelo fica eriçado, pega um pedaço de pau, começa a bater para lá e para cá. Como o humano não tem essa capacidade de mexer no corpo dessa forma, ele coloca a roupa. Então, o mais colorido, mais brilhante, até chegar lá no padre que tem aquela batina preta. Isso, exatamente. Então, para parecer mais vistoso, exatamente. Então, eles estão institucionalizando essa hierarquia. Nas Forças Armadas, a mesma coisa, né? Quanto mais risquinho ali no braço, maior é a hierarquia do sujeito. Roberto. Aí já está um negócio. Então, macacada, vocês têm tudo aí, pode perguntar à vontade. Roberto aqui na... Roberto, desculpa lá. Que é o diferente que acontece aqui, né? Por exemplo, o professor Val está todo de branco, eu também estou todo de branco. A hierarquia evolutiva aqui é por outros motivos. Pior né? não é isso. Pior não é isso. A gente está dirigindo o processo aqui no buraco. Exatamente. Olha lá, olha lá. Olha lá. A nave capitânia está lá em cima. Então, aqui é o contrário, há uma inversão de valores e de posições. Então a veste única proporciona isso aí, né? O pior da história da macacada é uma coisa só. Eles não sabem o que é o local de poder. Problema de energia, eles não entendem isso. Nós já entendemos. Então você pode ficar no maior buraco lá, no entanto, você pode comandar todo mundo fora. Exatamente. Eles tentam levar a força. Né? É o local de poder.
Onde você põe energia. Só continuando aqui com a reflexão da Cris, me chamou a atenção também no item 16, você fala interesse, desenvolve na empatia com o propósito de beneficiar a si mesmo. Isso nós, no curso, estamos chamando de dissimulação, que seria também o que a monarquia fazia para poder se ubicar. E o item 18, da manipulação, seria aquilo que acontecia nas intrigas da corte mesmo, né? Machos mais velhos, sem o vigor físico para liderar, podem exercer grande influência nos bastidores. Então, esse processo dos bastidores na monarquia era muito sério, que é o chamado de intrigas da corte, né? É o terceiro escalão, né? Às vezes, para a pessoa chegar no poder, ele não tem que agradar só o chefe lá, ele tem que agradar a secretária do chefe, senão puxam o tapete dele, né? Então, a briga se dá toda nos bastidores. O que aparece lá, às vezes, é o laranja, né? O testa de ferro. A briga está toda por trás, aí um puxando o tapete do outro. Era sobrevivência, né? Exatamente. Tinha que fazer. E até hoje é assim, né? Até hoje. Roberto, eu vi esses 30 aqui, é impressionante, porque eu não sabia que o chimpanzé tinha tanta similitude com... Essa aí é só uma parte. Agora, dá para estender bastante. Desses aqui deve ter um monte que tem similitude com a monarquia, deve ter um monte. Escuta, eu fui ver aqui a bibliografia, até pensei que foi você que tinha escrito esse livro, depois que eu vi que não é. O livro é o seguinte, é do tal Franz de Waal. Então, eu primata, porque somos como somos. Ele escreveu, eu primata. Pensa bem. E ele tem algumas ilustrações dentro do livro dele, e tem às vezes quando ele desenha uma pessoa, ele não diz quem é, mas é muito parecido com o Bush, algumas vezes. Ele dá alguns exemplos, extremamente parecido. Agora, ó, mas ele é muito bom esse cara. No curso da monarquia, aí que ela vai fazer, a professora Laura, eles vão fazer a comparação de todas as reações dos primatas com a turma da monarquia. Eu aconselho, recomendo e indico ver esse curso e observar muito esse filme que vai ser passado. O filme é de meia hora, 20 minutos por aí. Então, vale a pena ver, porque vocês vão ver como é que é a reação da monarquia, a reação da macacada. Tudo macaco, é perfeito. Agora, são macacos cheios de pompons. Olha esse aí, ó. Olha como é que ele era. Não, aqui o busto. Olha o ombro. Mas, pelo que eu vejo, tem muita similitude com regimes autoritários. Que a monarquia entra no meio, mas entra também sistemas autoritários, tanto de esquerda quanto de direita. Agora, a gente vê que a monarquia teve a sua semente inicial na primatologia, na macacada. São os gorilas, os orangotangos da vida, né? Porque esses regimes de força, eles se mantêm pela força. Né? Agora, os italianos ainda têm muita coisa de primata. A hora que eles batem no peito, aquilo é coisa de macaco. Agora, mas é o fato.